Esse sapinho é muito tímido, mas ele também é muito fofo. E é por isso que eu vim hoje te ensinar aqui o passo a passo desse estojo super bacana nessa aula de hoje, esse vídeo que tá muito especial. Então, já compartilha aí com quem você sabe que gosta de crochê e vamos pro passo a passo? Para fazer esse estojo de sapinho, a gente só vai precisar de fio. Eu estou usando aqui o Balloon da Pinguim, é um fio muito gostoso de trabalhar, e a agulha de crochê 2,25 a 2,5 milímetros. Mas se você quiser usar outro fio, você está liberada, pode usar o fio que você quiser. Eu vou ensinar para você aqui nessa aula como você pode fazer as adaptações necessárias para fazer esse estojinho aqui super bacana, super fofo, também usando outros materiais. A gente vai começar fazendo as correntes iniciais que vão ser trabalhadas para formar essa parte aqui, essa lateral aqui da peça, que depois a gente vai dobrar para formar aqui, né, ficar no formato certinho que a gente precisa para o nosso trabalho, para o nosso estojo, ou nécessaire, né? E aí, por que eu tô te falando isso? Porque você pode alterar essas correntes iniciais para conseguir uma medida maior ou menor. Essa parte, ela não precisa de um número específico de pontos, tá? Então, você pode fazer essa alteração de correntes iniciais de forma bem livre e trabalhar para alcançar a medida que você quer aí pro seu estojo, para sua peça, tá? Seu trabalho. No meu caso aqui, trabalhando as correntes iniciais do jeitinho que eu vou falar pra vocês, a gente ficou com uma medida de 22 centímetros aqui aproximadamente. Levando em conta também que a gente vai perder uns 2 centímetros depois no arremate, tá? E aí, esse estojo ele vai ficar aqui ideal pra colocar algumas canetas, alguns lápis. A gente também vai trabalhar a quantidade de corrente que a gente quiser, e aí você pode manter talvez a medida assim e aumentar o estojo, a área interna do estojo, fazendo mais carreiras também, tá? Então são duas formas de você alterar a medida aí dessa peça, tá? Então eu vou começar fazendo aqui a laçada inicial, que eu vou fazer uma laçada mágica. Então eu vou fazer o ezinho, puxo aqui o fio e não vou apertar a ponto de dar nó aqui nessa laçada. Ela já vai ficar servindo como a primeira correntinha, então eu vou deixar ela assim, com um espacinho que a gente consegue ajustar depois, apertar mais depois. Então você pode deixar ela mais soltinha, não precisa nem apertar muito, não, deixa assim para você conseguir inserir a agulha depois aqui dentro. E vou trabalhar aqui um total de 38 correntes. E se você tá gostando desse vídeo, já compartilha ele com aquela pessoa que você sabe que gosta de crochê. Compartilha nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Assim você ajuda outra pessoa e também apoia meu trabalho sem gastar nada para isso. Compartilhe e me ajude a espalhar essa arte maravilhosa que é o crochê. Terminei essas 38 correntes, eu vou então começar a próxima carreira. E aí nesse momento você já pode inclusive tirar a medida para ver se tá certinho na medida que você quer. E aí a gente vai então começar aqui a primeira carreira. As nossas carreiras elas vão ser todas em meio ponto alto. Então a gente vai começar aqui com 2 correntes. Vou usar essas 2 correntes aqui já como primeiro meio ponto alto da carreira. Então eu venho na primeira, segunda, terceira, quarta corrente a contar da agulha e vou fazer aqui o meio ponto alto, primeiro meio ponto alto real. Um detalhe importante, que eu acabei até fazendo errado aqui, é que a gente não vai pegar a alça do ponto desse jeito. Eu vou pegar aqui a alcinha que tá atrás aqui da corrente. Então, você olha aqui a correntinha, atrás aqui dela tem uma alcinha. É essa alça aqui que fica sozinha, passando aqui no meio, que a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira. Então, a gente vem na primeira, segunda, terceira, quarta correntinha a contar da agulha, vou virar aqui e pegar essa alcinha. Eu vou trabalhar desse jeito porque aí eu já vou ter aqui o acabamento perfeitinho aqui, já no início da carreira, para eu não precisar me preocupar com o acabamento depois. Então, vai me facilitar
bastante. Se o seu ponto estiver na tensão certinha, você vai conseguir fazer isso sem dificuldade, tá? Não tiver aquele ponto muito apertado, você vai conseguir fazer isso sem dificuldade nenhuma. E aí, se você tiver muita dificuldade, tenta observar se não é porque o ponto está muito apertado. Aqui nesse último ponto, essa laçada mágica que a gente trabalhou, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa alcinha aqui, faço o último ponto e aí eu já posso até deixar bem apertadinha essa laçadinha. Depois eu faço arremate e já vai estar perfeitinho aqui também. E aí, fez essa carreira, a gente vai virar para o outro lado para começar a próxima. A próxima carreira que a gente vai trabalhar vai ser toda em meio ponto alto também. Então, a gente vai subir aqui 2 correntes, já vai ficar servindo como primeiro ponto. Então, eu venho aqui no ponto seguinte de base. Então, em vez de entrar aqui, eu entro no próximo ponto, pegando só a alça de trás do ponto de base. Não vou pegar o ponto inteiro, assim. Eu vou pegar só essa alcinha aqui de trás. Vou trabalhar toda a carreira desse jeito, pegando só a alça de trás dos pontos. E aí, vou fazer assim toda a carreira, com um meio ponto alto em cima de cada ponto de base. E aí, vai ficando desse jeito aqui. A gente vai trabalhar assim até o final da carreira. E aí, fizemos as carreiras. Eu fiz aqui um total de 15 carreiras para ter aqui essa medida de 15 centímetros. E aí, depois que a gente terminar essas 15 carreiras, a gente já pode arrematar esses fios. Essa base aqui a gente já vai ter pronta. E esse sapinho aqui é o primeiro de uma coleção que eu tô fazendo. Então, se você não quer ficar de fora, se você não quer perder nenhuma das peças que eu tô confeccionando, tô criando por aqui, vai lá no nosso grupo no WhatsApp, no nosso grupo no Telegram, para você participar e ficar sempre por dentro das nossas novidades. Não perde tempo, clica aqui no link na descrição, é totalmente gratuito. Para participar, você vai clicar no link aqui na descrição e vai para a página lá no nosso site, onde você vai adicionar o seu nome, o e-mail que você usa, pode também adicionar o seu telefone, se você quiser, vai marcar as caixinhas e clicar em enviar. E aí pronto, você já vai abrir uma página com os botões para você poder entrar na nossa comunidade no WhatsApp e também no canal no Telegram. Participa, entra agora clicando aí no link na descrição. Para começar a fazer aqui a cabeça do nosso sapinho, a gente vai começar então fazendo o círculo mágico. Faço aqui o Ezinho, coloco aqui minha agulha, puxo o fio e vou fazer uma corrente e 6 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Terminei os 6 pontos baixos, eu fecho o círculo mágico e vou começar a próxima carreira, que vai ser toda feita com aumentos. Vou colocar um aumento em cima de cada ponto de base. Então, vão ser 2 pontos baixos em cima de cada ponto dessa primeira carreira. Coloco um ponto baixo, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto baixo. Fiz aqui um aumento, vou repetir isso a volta inteira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Se você tiver dificuldade ainda em fazer amigurumi, acompanhe o curso aqui do zero ao avançado, curso de amigurumis, para você tirar todas as suas dúvidas de anel mágico, aumento, diminuição. Você vai entender toda a técnica, troca de cores. Existem várias técnicas para troca de cor, então você pode se aperfeiçoar, se aprofundar e se profissionalizar nessa técnica aqui no curso de amigurumis. Seus amigurumis ficam tortos, com buraquinhos ou com um acabamento que você sabe que ainda dá para melhorar? Aprenda a técnica certa para fazer amigurumis de crochê perfeitos através do meu método exclusivo. No Clube do Crochê você vai encontrar um curso inteiro de amigurumis. Clica no botão que aparece aqui na tela ou no link que está na descrição e garanta sua vaga no Clube do Crochê ainda hoje. Você não vai perder essa chance, vai? Terminei essa carreira, eu vou então fazer a próxima, terceira carreira, que vai ser um ponto baixo e um aumento
a volta inteira. Então, eu faço aqui um ponto baixo, venho no pontinho seguinte e faço um aumento. Lembrando que se você precisar colocar aqui o marcador de pontos, você pode colocar. E aí, pode colocar aqui dessa forma. Ou da forma que eu prefiro, que é marcar aqui para destacar esse primeiro ponto da carreira e deixando de uma forma que eu não vou precisar tirar depois. Então, ele já fica me servindo aqui de guia, mas eu não preciso ficar movendo ele a cada carreira, ele já me ajuda dessa forma aqui a me localizar na peça. Depois eu vou subindo ele, depois de algumas carreirinhas, que aí vai ficando mais longe do ponto em que a gente tá. Terminei essa carreira, eu vou começar a próxima, que vai ser com 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço um ponto baixo, no ponto seguinte eu faço outro e no ponto seguinte eu faço um aumento. Coloco 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. Vou fazendo isso aqui a volta inteira. A próxima carreira a gente vai fazer com 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu venho trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. No ponto seguinte, eu faço um aumento, coloco 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto baixo em cima de cada ponto de base, e no próximo ponto eu faço o aumento. Assim, eu vou fazer a volta inteira até o final da carreira. Finalizei a carreira, eu vou começar então a próxima, que vai ser uma carreira toda em ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar aqui fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base, e vai fazer isso não só aqui nessa carreira, mas também as próximas carreiras a gente vai fazer desse mesmo jeito. Então, como essa aqui vai ser a primeira carreira de uma sequência, eu vou marcar aqui para me ajudar e vou trabalhar essas próximas carreirinhas aqui todas em ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. A gente vai trabalhar assim, com um ponto baixo, sem fazer nenhum aumento, até a gente chegar na 12ª carreira. Aqui, depois de trabalhar as carreiras de repetição de ponto baixo, sem fazer nenhum aumento, terminando de fazer a última carreira, a gente já pode cortar aqui o nosso fio e arrematar. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto, para poder alinhar aqui essa carreira. E já posso levar esse fio aqui para a parte de trás e arrematar. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, se os meus vídeos te ajudam de alguma forma, agora você também pode patrocinar esse canal se tornando membro por apenas R$ 4,99 por mês. É só você clicar aqui no botão abaixo de Seja Membro ou então no link na descrição para ver todos os detalhes. Já são mais de 10 anos ensinando crochê aqui no canal. Torne-se membro e apoie o meu canal. Agora, se você quer virar minha aluna exclusiva, eu te convido a assinar o Clube do Crochê, que é um espaço exclusivo com mais de 300 aulas, passo a passo em vídeo, organizadas em mais de 25 cursos incríveis, para te ajudar a se transformar numa crocheteira profissional, uma crocheteira diamante. Clica no link que vai estar aqui na descrição, acesse o nosso site para saber mais e escolher o seu plano. Seja minha aluna exclusiva e torne-se uma crocheteira profissional, uma crocheteira diamante. Para as patinhas, a gente vai começar com 12 correntes. Vou fazer a laçada inicial mágica, então já vai ficar servindo como a primeira corrente. E vou continuar trabalhando até ficar com 12. Terminei as 12 correntes, eu vou então fazer um ponto baixo em cima de cada correntinha de base. Vou começar aqui com uma corrente, vou usar essa daqui só para dar a altura. Eu vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada corrente de base. Vou trabalhar aqui também pegando só a alça de trás da correntinha para já ficar com acabamento bacana. Terminei de trabalhar aqui os pontos baixos, eu vou começar a fazer os dedinhos. Então, vou fazer 3 correntes, faço mais uma aqui só para virar,
e trabalhar um ponto baixíssimo em cima de cada uma dessas 3 correntes e pegando a alcinha de trás aqui. Então, eu venho aqui nessa alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Nessa alcinha de trás eu faço o segundo e aqui em cima do terceiro ponto eu faço o último ponto baixíssimo. Vou então fazer um ponto baixíssimo aqui no meio da carreira e vou repetir isso mais 2 vezes. Então, vou fazer 3 correntes, mais uma para virar, volto aqui nessa segunda, a contar da agulha, segunda correntinha a contar da agulha, e vou fazendo um ponto baixíssimo em cima de cada uma, pegando só essa alça de trás aqui dos pontos. Ponto baixíssimo aqui no meio. E de novo, 3 correntes, mais uma para virar. Ponto baixíssimo em cima de cada uma delas. E aí, aqui é só a gente cortar e arrematar esse fio. A gente vai fazer 4 patinhas iguais, então passo a passo vai ser o mesmo, é só você ir repetindo até completar as 4. Agora, a JNY Crochê tem uma página especial dentro do site da Amazon, onde eu posso compartilhar com vocês alguns produtos que eu gosto e acho que vocês também vão gostar. Dá uma olhada só nos itens que eu já deixei separado por lá. O melhor de tudo é que na Amazon tem sempre promoções, além de te oferecer a segurança de quem é gigante e já está no mercado há anos. Confira a nossa página e escolha o produto que você desejar. Comprando pela nossa página, você ajuda o meu trabalho e ainda conta também com a garantia da Amazon. Acesse o link na descrição, faça suas comprinhas e a sugestão que eu te dou hoje são essas. O primeiro é esse aqui. Eu tenho uma aluna que comprou e se apaixonou nessas agulhas, você pode gostar muito também. O segundo é essas outras agulhas que, apesar de não serem emborrachadas, elas têm vários tamanhos bem bacanas que a gente usa bastante e elas são bem duráveis também. E minha terceira sugestão é esse robô aspirador. Eu tenho um e ele me ajuda bastante na limpeza aqui em casa. Assim eu posso manter a casa arrumada, limpinha, sem precisar tirar tempo do meu crochê para isso. E aí, gostou de alguma ideia? Clica no link aqui na descrição e vai lá fazer suas comprinhas. Aproveita! E aí, para fazer o olhinho, a gente vai começar fazendo aqui o círculo mágico e vou colocar 12 meio pontos altos aqui dentro. Então, eu faço o Ezinho, puxo aqui o fio, 2 correntes e vou colocando aqui os pontos até completar 12 meio pontos altos. E aí, eu vou fazer as 2 correntes iniciais só para dar a altura da carreira, mas você pode fazer para servir como primeiro ponto também. Fica à vontade aí para fazer da forma que você preferir. E aí, terminei de trabalhar todos os pontos, eu vou ajustar aqui o miolinho, fechando aqui o círculo mágico, e vou prender aqui um ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Primeiro ponto alto aqui da carreira. E já posso arrematar aqui o meu fio. E aí, eu vou pegar o fio verde e vou fazer uma carreira aqui toda em ponto baixo. Então, é só puxar aqui o fio, deixa sempre a sobra para fazer o arremate. Prender o fio para não desfazer o trabalho. E vou fazer aqui uma carreira toda em ponto baixo. Só que um detalhe importante é que eu não vou pegar o ponto dessa forma aqui. Eu vou pegar só a alça de trás de cada um dos pontos da carreira anterior. Então, faço aqui uma correntinha e vou trabalhar aqui a volta inteira com um ponto baixo em cima de cada pontinho de base, só que pegando apenas a alça de trás de cada ponto. E aí, vou fazendo assim até o final, sem nenhum aumento, tá? Só ponto baixo, um em cada pontinho da carreira anterior. Finalizei aqui a carreira, é só prender
com ponto baixíssimo. Vou prender no primeiro pontinho baixo, porque aí eu vou ficar com essa alcinha aqui, dando um acabamento aqui para aquela correntinha que a gente iniciou a carreira. Já posso arrematar aqui também esse fio. Se quiser, pode até também fazer o acabamento, em vez de fazer aqui o ponto baixíssimo, no último ponto, a gente pode também fazer o ponto baixo aqui, e aí corta o fio, puxa ele aqui por dentro desse ponto, sem esgaçar o fio como eu fiz, e vai passar aqui a agulha de trás para frente no primeiro ponto baixo da carreira. Levou o fio para trás, vem aqui no meio desse último ponto baixo que a gente trabalhou e passa por aqui, e aí a gente vai ter esse acabamento mais certinho. E aí aqui atrás a gente arremata, vê que assim fica perfeito aqui o acabamento. E aqui a gente já vai ter a base pro olhinho. Para fazer a bolinha preta do olho, a gente vai fazer o círculo mágico e vai colocar 8 pontos baixos dentro aqui desse círculo mágico. Se você quiser, você pode também fazer uma bolinha um pouquinho menor com 6 pontos baixos. Fecha aqui com ponto baixíssimo, arremata o fio e aí você já vai ter uma bolinha para colocar aqui no meinho ou no cantinho do olho, onde você preferir. E aí você pode fazer também com a cor que você quiser. Pode fazer aqui com o preto, como eu fiz. Pode fazer também com outra cor. E aí vai ficar desse jeito, a gente pode fazer a aplicação da forma que a gente preferir. Com cola, com costura, o jeitinho que você quiser fazer, pode fazer. A gente vai repetir esse passo a passo aqui para os 2 olhinhos. E eu vou fazer também uma bolinha, um círculo igualzinho a esse, com o mesmo passo a passo, para colocar aqui no meio da cabeça, formando aqui uma boquinha. Se você quiser fazer a boquinha fechada, não precisa fazer esse terceiro círculo, só se você for fazer igualzinho ao meu. E essa parte aqui, a gente vai fazer desse jeito. Você pode deixar a boquinha assim fechada, ou pode deixar ela abertinha do jeito que eu vou fazer. Se você for deixar ela toda fechada, nem precisa fazer esse detalhe aqui. Mas, se você quiser, pode fazer também. Eu só peguei aqui um fio branco, passei aqui 2 carreirinhas acima aqui da boca, então do fim aqui da cabeça, né, na última carreira. Passei aqui por 2 pontinhos, saí aqui na parte de trás e fechei com um nozinho. Se você for fazer só o detalhe aqui, sem a necessidade de fechar, de unir uma ponta com a outra, você pode fazer esse nozinho aqui pra dentro. Esse detalhe, ele já vai ajudar aqui a dar o formatinho aqui da boca. E aí agora, com tudo pronto, os olhinhos, as patinhas e a base aqui, a gente vai começar a montar essa peça. Você pode montar aplicando aqui o sapinho, colocando aqui também o zíper. Vai fazer tudo isso da forma que você preferir. Eu vou fazer aqui com cola, e aí a cola que eu tenho aqui, a única cola que eu tenho no momento, é a cola quente, que eu tenho usado e tenho gostado bastante. Se você já conhecer alguma cola de artesanato que você queira usar, né, que você já tá acostumado a usar, você pode usar ela também, tá? Meu caso aqui, eu vou usar a cola quente e vou aplicar também com costura. O olhinho aqui, eu acho que eu vou aplicar com costura mesmo, ou com cola quente direto, eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. Mas eu vou fazendo aqui e vocês vão vendo, tá? Falta eu fazer aqui outro olhinho. E o zíper também vou aplicar com cola quente, vou mostrando aqui pra vocês o processo.
Para fazer um melhor acabamento aqui para esse olhinho, que eu vou fazer assim, vou colocar nessa posição, né? Se eu fosse colocar assim, não precisaria, porque aí ficaria coladinho aqui. Mas como eu vou colocar assim, essa parte aqui, ela ficaria aparecendo. Então, eu vou fazer um círculo igualzinho a esse. E aí, o passo a passo vai ser o mesmo. 12 meios pontos altos aqui dentro do círculo mágico. Terminei essa carreira, eu vou ajustar o miolinho do círculo mágico. E vou começar a próxima carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo essa carreira e vou começar a próxima, que eu vou trabalhar com um meio ponto alto em cima de cada ponto de base. Vou fazer a carreira inteira sem aumento, então isso vai emborcar um pouquinho aqui esse olho, mas não tem problema, porque esse é o efeito que a gente quer. E aí, terminei essa carreira aqui, eu vou fazer agora uma carreira em ponto baixo, vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base, mas eu já vou fazer essa carreira unindo aqui essa parte de trás com a parte da frente do olhinho. E aí, eu vou trabalhar a carreira aqui pegando o ponto da parte de trás e o ponto da carreirinha aqui com fio branco. Parte da frente aqui do olhinho. E aí, é só ir trabalhando aqui. O ponto de trás eu pego ele inteiro, embaixo aqui das duas alças do ponto. E a parte branca eu pego só pela alcinha aqui de trás. Desse jeito. Eu vou fazer toda a volta assim, com um ponto baixo em cima de cada ponto de base, sempre pegando tanto a parte aqui feita com o fio verde, quanto a parte da frente do olho feita aqui com fio branco. E aí, finalizando a carreira, a gente vai ter o nosso olhinho pronto. Vou virar aqui pro outro lado para eu fazer uma costurinha aqui nesses cantos. Vou fazer assim, uma carreira toda em ponto baixíssimo, unindo aqui um lado e o outro. Pro detalhe nas patinhas, eu vou fazer um círculo mágico e vou colocar 5 pontos baixos dentro dele. Terminou os 5 pontos, é só cortar, arrematar o fio. E a gente vai aplicar aqui na patinha. Já ajuda a esconder também a sobrinha de fio do arremate aqui das patinhas. A gente pode prender aqui ou pode só cortar.
Mas se você quiser, você pode fazer também apenas essa parte, não precisa fazer essa parte aqui, esse detalhezinho. Só que vai ser a diferença entre o acabamento talvez aqui aparecendo um pouquinho e ficando uma patinha mais retinha, desse jeito. Ou ficando aqui com um acabamento um pouco melhor, eu achei que ficou mais escondidinho aqui os fios do arremate, então ficou um acabamento melhor. Se fizer da forma certinha, né? Aqui eu consegui não deixar nenhuma sobra de cola quente, então ficou bacana. E fica esse relevinho, é um detalhezinho mais fofinho aqui ainda pro nosso sapinho. E aí agora é só detalhe, a gente vai aplicar aqui as patinhas e também a cabeça. Acho que eu vou prender só aqui, ó, o meio da cabeça, tá? 1, 2, terceira carreira. Passo a agulha assim. E vou prendendo aqui, bem no meio do estojo. Vou fazer só um nó aqui pra segurar o fio. E eu consegui trabalhar essa costura. Uma, duas, terceira carreira. Vou unir aqui um pouquinho mais em cima também. Passar aqui. E vou passar aqui mais em cima. E prender aqui. Terminei as costuras, terminei toda a montagem e o resultado é esse aqui, gente. Olha que coisinha mais fofa. Eu amei. E você? O que você achou do resultado aqui desse estojinho de sapinho? E esse sapinho aqui é o primeiro de uma coleção que eu tô fazendo. Então, se você não quer ficar de fora, se você não quer perder nenhuma das peças que eu tô confeccionando, tô criando por aqui, vai lá no nosso grupo no WhatsApp, no nosso grupo no Telegram, para você participar e ficar sempre por dentro das nossas novidades. Não perde tempo, clica aqui no link na descrição, é totalmente gratuito. E essa então foi a nossa aula, espero que você tenha gostado dessa aula que eu fiz com o maior carinho. Essa aula inicialmente ia lá para o Clube do Crochê, eu criei essa receita para o Clube do Crochê, para as minhas alunas diamantes, mas vocês me pediram muito a aula desse estojinho lá no Instagram, então eu fiz esse mimo aqui para vocês, trouxe essa aula de forma totalmente gratuita aqui para o canal. Então, se você gostou, por favor, lembra de compartilhar esse vídeo, espalha, me ajuda a espalhar essa arte maravilhosa que é o crochê.
compartilha com aquela amiga que você conhece, que você sabe que gosta de crochê, lá no seu Instagram, compartilha também, porque isso me ajuda bastante, tá? Então, compartilha bastante esse vídeo aqui com quem você sabe que também gosta de crochê. E é claro que se você também quiser apoiar aqui o meu canal, se tornando membro, patrocinadora aqui do canal, também vai me ajudar bastante. E se você quiser se tornar minha aluna diamante, aí você tá mais do que convidada, vai ser um prazer ter você comigo lá no Clube do Crochê. O link para você participar do clube, se tornar minha aluna e do zero ao avançado, ter acesso a todos os meus cursos lá dentro da plataforma do clube, tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar ou ir lá no nosso site jnycrochet.com.br para você conhecer todos os nossos cursos e também conhecer o Clube do Crochê, escolher de qual você vai participar. O clube é onde você vai encontrar todos os meus cursos reunidos em um só lugar. Então, se tem um que eu recomendo, é o Clube do Crochê. Mas se você quer ter acesso a apenas uma aula ou um curso específico, você também vai ver lá no nosso site os cursos que você pode participar. Muito obrigada pelo carinho, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou dessa aula, eu tenho certeza que você também vai gostar da aula da corujinha que eu já ensinei para vocês. É uma aula gratuita, já está disponível aqui no meu canal e também lá no nosso site. Eu vou deixar para vocês o link dessa aula, desse vídeo que já está disponível de forma gratuita, e vou deixar o link também para vocês da Bolsa Corujinha, que é uma aula exclusiva, é uma aula que já está disponível lá no Clube do Crochê, para quem é minha aluna diamante, lá no clube, e também está disponível de forma avulsa, e é um preço praticamente simbólico. Então, para você que tem interesse em fazer uma peça exclusiva minha, essa bolsa bem bacana, onde eu ensinei para vocês toda a técnica necessária, uma técnica que eu gosto bastante de usar nas minhas peças, em bolsa, né, fazendo a montagem de uma forma que não usa costura de mão. Então é super prática, uma técnica bem bacana mesmo, que eu tenho certeza que você vai gostar de aprender. E todas as outras dicas, as orientações que eu dei para vocês na aula, você vai poder ter acesso a essa aula exclusiva e tudo isso que tem nessa aula por esse preço bem simbólico, tá? Então, você que tem interesse, é só clicar aí no link da descrição do vídeo para você participar. Te vejo lá, vai ser um prazer para mim ter você como minha aluna nessa aula da Bolsa Corujinha ou lá no Clube do Crochê como minha aluna diamante. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você compartilhe ele nas suas redes sociais, no WhatsApp, com quem você sabe que também gosta de crochê. Assim você vai ajudar outra pessoa a conhecer essa arte maravilhosa que é o crochê, e ainda vai apoiar o meu trabalho também. E esse não é o primeiro vídeo que eu compartilho aqui no canal, então assista também aos meus outros vídeos. Eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui do JNY Crochê e também dos meus outros canais, o canal Clube do Crochê e também o JNY Play. Aliás, se você ainda não conhece esses meus outros canais, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá assistir os vídeos e também se inscrever neles. Por hoje é só, muito obrigada pelo carinho, um grande abraço e até o próximo vídeo!